Capítulo 2, Lamentações de Jeremias. A destruição da cidade. Lamentações, capítulo 2, do versículo 1 ao 22. O fato de o Deus de Israel permitir aos gentios, especialmente babilônios, entrarem em Jerusalém e destruírem a cidade era algo inconcebível para os judeus. Ver Abacuque 1. Ao ignorar a aliança e depender da presença do templo e de seus objetos sagrados, especialmente a arca, os líderes e a maioria do povo haviam substituído a fé viva pela superstição morta. No entanto, não era a primeira vez que Jerusalém sofria uma invasão. Como advertência a seu povo corrompido, o Senhor havia permitido que outros inimigos invadissem a cidade e que a saqueassem. O Egito. 1 Reis 14, 25, 26 e 2 Reis 23, 31, 35. Israel, o reino do norte, 2 Reis 14, 13, 14 e 2 Crônicas 25, 22, 24. E os filisteus e árabes, 2 Crônicas 21, 16, 17. Se Israel tivesse ouvido os profetas e voltado para o Senhor, teria sido poupado da humilhação e sofrimento da destruição e deportação. A nuvem da ira, versículos 1 a 9. No capítulo anterior encontramos a palavra furor, Lamentação 1:12, apenas uma vez. Mas neste capítulo a palavra consolar aparece somente uma vez, Lamentações 2:13. Enquanto a ira é usada 5 vezes. Versículo 1 2 vezes, 6, 21, 22 e furor 3 vezes no verso 2, 3 e 4. No passado a nação havia seguido uma nuvem de glória no deserto, Êxodo 13, 21, e a glória de Deus enchera o tabernáculo, Êxodo 40, 34. E o templo, 1 Reis 8, 11, mas Deus mandou uma nuvem também com sua ira. Não só enviou uma nuvem de tempestade de juízo, mas também precipitou Sião à terra como uma estrela cadente. O Senhor derribou fortalezas e muros e arrasou a nação e seus líderes. Lamentação 2, 1, 2. A expressão estrado de seus pés não se refere apenas a Sião em si, Salmos 99, 5 e 9, mas também ao templo, Salmos 132, 7. E a arca da aliança, o trono de Deus, que se encontrava no Santo dos Santos. 1 Crônicas 28, 2. Deus também colocou uma nuvem entre si e seu povo, para que as orações dos judeus não chegassem até ele. Lamentações 3, 44. O Senhor havia dito a Jeremias para não orar pelo povo, pois era tão perverso que estava fora do alcance da intercessão do profeta. Jeremias 7, 16, 11, 14, 14 e 11. Na verdade, nem adiantava que orassem por si mesmos. Jeremias 11, 11. Deus havia envergonhado, rejeitou, verso 7, seu povo e seus líderes de tal modo que era impossível ocultar a desonra de Judá. Todas as nações podiam ver o que o Senhor havia feito com seu povo e com a cidade. No versículo 3, toda a força representa tudo em que Judá confiava, seu rei, seus líderes, sua cidade mudara e até mesmo sua religião. A destra de Deus representa seu grande poder. Êxodo 15, 6, 12. Êxodo 15, 6, 12. Salmo 17, 7. Salmo 44, 3 e Salmo 74, 11. Mas esse poder havia sido retirado. Em vez de usar sua destra para derrotar o inimigo, Deus usou-a para disciplinar seu povo. Lamentações 2, 4. Apesar de as nações agressoras terem tomado para si todo o crédito, versos 16, era Deus que estava devorando seu povo com um terrível juízo, versos 2, 5. Jeremias descreveu a destruição das construções
especialmente dos palácios, das fortalezas e do próprio templo, verso 5. Os babilônios trataram o templo como se fosse uma horta e não um lugar onde o Senhor habitava. Mas os judeus não haviam agido de forma muito diferente. Profanaram o santuário com seu pecado e hipocrisia, Isaías 1. E foi isso que levou o templo à destruição. O altar e outros objetos não estavam mais lá. Os sacerdotes não se encontravam ali e ninguém mais podia guardar os dias santos. As paredes internas da cidade e suas portas também haviam sido destruídas. Quando os judeus construíram o templo, usaram prumos para certificar-se de que estava seguindo com precisão o projeto que recebera de Deus. Mas agora o Senhor estava usando um prumo para ser igualmente preciso na destruição do templo e da cidade. Isaías 28:17 e Amós 7:7-8. A síntese do versículo 9 declara que os judeus haviam perdido tudo o que lhes era precioso, as portas e os muros, os líderes, a lei e os profetas. Deus não lhes deu visões para lhes mostrar o que fazer. O Senhor havia sido bondoso demais com eles, concedendo inúmeras bênçãos. Romanos 9, do versículo 1 ao 5. No entanto, tomaram essas bênçãos por certo e as perderam. O povo aflito, versos 10 ao 17. Tanto os idosos, anciãos, quanto os jovens, virgens, homens e mulheres sentiram juntos o sofrimento. Em vez de assentar-se à porta com honradez e de conduzir os negócios da cidade, os anciãos se assentavam no chão, como se pranteassem, humilhados demais para dizer qualquer coisa. As virgens, Lamentações 1:4, andavam de um lado para o outro em desconsolo, os olhos fitando o chão, sabendo que jamais se casariam nem teriam filhos. Ao ver o sofrimento das crianças nas ruas, Jeremias foi consumido de agonia e chorou copiosamente. Ver Lamentações 4:3, 6 e 10. E o povo de Deus, se o povo de Deus tivesse obedecido à aliança, não teria havido invasão alguma, e o povo teria desfrutado abundância de comida e de bebida. Deuteronômio 28:1. 14. Deuteronômio 28, 1 ao 14. Levítico 26, do 1 ao 13. Contudo, a fome era tão grande que mães chegaram a matar os filhos para comê-los. Lamentações 4:10. Deuteronômio 28, 56 e 57. O sofrimento era tão intenso que o profeta viu-se sem ter o que dizer e sem comparações para usar. Lamentações 2:13. Não podia consolar seu povo nem a si mesmo. Deus teria lançado os pecados dos judeus nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Mas em vez disso, a ferida deles era profunda como o mar e incurável. O que havia causado tamanha calamidade e tragédia? Os líderes espirituais haviam pregado ao povo uma mensagem falsa e o povo havia acreditado. Lamentações 2:14 e 4:13. Durante 40 anos, Jeremias havia se oposto abertamente aos falsos profetas que proclamavam paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14, 8:11. Pregavam uma mensagem aceitável que o povo queria ouvir. Jeremias 5:12, 14, 13, 16, 27, 8, 9 e capítulo 28, versículo 1 a 17. Enquanto Jeremias proclamava a verdadeira mensagem do Senhor e era rejeitado e perseguido, Jeremias comparou os falsos profetas com um charlatão. Jeremias 6, 14, 8, 11. O vento inócuo, capítulo 5, versículo 13. A palha, capítulo 23, versículo 28. Os pastores que apacentam a si mesmos, versículo 23, do 1 ao 4. E com as pessoas contaminadas que espalham uma infecção moral. Capítulo 23, versículo 15.
Os falsos profetas se recusaram a expor o pecado do povo e a chamar a nação ao arrependimento. O profeta Ezequiel, que se encontrava com os cativos na Babilônia, comparou-os àqueles que caiavam as paredes em vez de expor suas fraquezas para repará-las. Ezequiel 13, 10, 16, capítulo 22, versículo 28. Contudo, até mesmo nos dias de hoje, há líderes religiosos como estes falsos profetas. Pessoas que, em lugar de agradar a Deus, querem ser bem aceitas pelo grande público. Em vez de tirar sua mensagem da palavra de Deus, inventam as próprias mensagens e levam o povo a desviar-se. Jesus os descreveu como homens disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. E Paulo usou uma linguagem parecida, Atos 20, 28, 31. Uma das feridas mais profundas foi causada pela zombaria dos gentios que passavam pela cidade devastada, Lamentações 2, 16, 17. Os judeus orgulhavam-se de Jerusalém, chamando-a de perfeição da formosura, Lamentações 2, 15, Salmos 28, Salmos 48, 2, Salmos 52, Ezequiel 16, 14. Mas agora não passava de um monte de escombros. Os gentios demonstravam seu ódio contra os judeus. Este é o dia que esperávamos, gritavam jubilosos, esquecendo-se de que Deus havia prometido amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoassem seu povo. Gênesis 12, 1, 3. Tudo que os judeus piedosos podiam dizer em resposta era: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Lamentações 2:17. O povo conhecia as extirpações da aliança e as havia transgredido. Estavam pagando o preço de ter feito as coisas a seu modo e rejeitando os mensageiros do Senhor. O apelo por socorro, versículos 18 ao 22. Contudo, o povo de Deus não vive de explicações, mas sim de promessas. Sabia que era culpado por transgredir a aliança, de modo que tudo o que restava fazer era voltar-se para o Senhor e clamar a Ele. A promessa de perdão e de restauração também fazia parte da aliança de Deus. Levítico 26, 27 e 29, Deuteronômio 28, 53, 57, capítulo 30, do 1 ao 10. 70 anos depois, Deus traria o povo de volta à sua terra, Jeremias 25, 1, 14, Daniel 9, 1. Enquanto isso, tudo o que podia fazer era clamar pela misericórdia do Senhor, cuja palavra haviam rejeitado. Ver as crianças sofrendo partia o coração deles, pois com frequência demasiadas são elas que mais sofrem com os pecados dos pais. Os sacerdotes e profetas pecaram e muitos deles foram mortos, mas as crianças eram inocentes e não mereciam castigo de Deus, pois havia pecado no dia da graça de Deus. O Senhor levantou vários terrores contra Jerusalém, como se os estivesse convidando para um banquete. O banquete era uma figura de julgamento, ver Jeremias 51, 39, Ezequiel 39, 17 e 20, Apocalipse 19, 17 e 21. O povo morria de fome, mas os terrores de Deus se banqueteavam do povo. Os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor de seu povo, mas ele não responderá até que sua mão tenha terminado de aplicar a disciplina prometida. Hebreus 12. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Hebreus 10, versículos 30 e 31.